Olá galera, Pedro Guzman na área. Hoje eu vou começar uma nova série para vocês, que será hoje a revisão do torneio que eu joguei esse ano, o W Cup 326 Max, tá? Então já vamos começar aqui. Esse torneio vai provavelmente render, acredito, algo como umas 8 ou 9 partes, tá? Porque foi um torneio muito longo e é um torneio com bastante action por ser Six Max. Então a primeira mão eu recebo a Easy 4 Offsuited no botão, é um open raise muito tranquilo. A partir do momento que eu sou tribetado, eu não acho que tem por que a gente se envolver nesse early game. As odds para darmos um call são muito boas, né? A gente precisa aí de 31% de equidade com a nossa mão para jogar de forma lucrativa, mais ou menos. Mas eu acredito que a Easy 4 é muito marginal e vai estar muito dominado perante o range dele. Eu acho fold a jogada mais lucrativa. Correto, já a mão seguinte, algumas mãos depois, eu recebo um Rei Vala off. Aqui o jogo Six Max, eu vejo duas opções possíveis. Eu acho que tribetarmos o nosso Rei Vala por blefe mesmo, ou fletar, são as duas opções viáveis. Eu acredito que vai depender então do range de abertura do nosso adversário. Aqui é o Ozzy Star, ele está abrindo em TG, mas aqui a gente tem que lembrar que é um jogo Six Max, né? Six Max, o range dos nossos adversários tendem a ser mais fracos que o normal, tá? Para ser um jogo em que jogam apenas 6 pessoas, os jogadores tendem a jogar de uma forma mais agressiva e com range um pouco maior. Então, tendo isso em vista, eu acho que podemos tribetar o nosso Rei Valete, mas ao mesmo tempo também podemos dar o call e tentar jogar o pós-flop. Eu opto aqui por tribetar, eu gosto do meu sizing, os stacks efetivos muito grandes, eu gosto de fazer o sizing um pouco maior. Infelizmente a jogada funciona. Valete 10 off no Big Blind. A defesa muito tranquila, né? Que as pot odds são muito boas, faz com que a nossa equidade necessária para um call lucrativo seja muito baixa. Mesmo se tivéssemos só em heads up, se o jogador em UTG abrisse e os outros dois foldassem, acredito que uma defesa do Vala 10 é bem tranquila nessa situação. Tá, mas aqui com dois callers fica mais fácil ainda. Dou call e sem acertar esse board, a tendência é mesmo ir para o check fold. Mesmo contra esse sizing, tá? Eu não vejo por que a gente dá esse sizing. Se a gente der call, pode haver check raise atrás, então a gente vai simplesmente dando call, muitas vezes drawing para uma mão dominada, tá? Então mesmo com um bet tão pequeno como esse, eu acredito que a jogada mais correta é foldar mesmo. Dama e valete no botão, né? Um open raise muito fácil, né? Mesmo se não fosse Six Max, a gente estaria abrindo essa mão mesmo em early game. Eu acerto top pair com o meu draw nas duas pontas no flop. O jogador sai de donkey bet. Se ele não optasse pela donkey bet, eu betaria, tá? Eu acredito que temos que continuar nesse board. O range de defesa dele vai ser um range bastante largo. Eu acredito que ele vai pagar 5 mãos piores, então acho que podemos betar no flop por valor. No caso dele dando donkey bet, eu não quero inflacionar muito pot, tá? Eu acredito que muitos jogadores ainda dão raise nessa situação, mas eu não vejo necessidade, tá? Você implicar uma variância no seu torneio, principalmente um torneio muito bom como esse, com um prize muito grande. Eu não vejo por que aqui a gente dá raise para, no caso dele chovar, a gente ter que dar o call e muito provavelmente atraso ou simplesmente flipando, tá? Então eu acho que o call para controlar é a jogada mais correta. Dei o call, o turn vem o 7, o 7 não é das melhores. Ele completa assim, possíveis straights no range dele. O fato dele ter dado check aqui, eu acredito que ele tenha valor, tá? Eu acredito que o meu adversário ele doncou com valor mesmo e decidiu controlar o pot dando check, ou mesmo ir para um check raise, né? No caso dele ter acertado do 8. Então eu acredito que a jogada mais correta aqui, até para evitar a gente tomar um check raise, é mesmo o check behind. A gente tem um valor de showdown ok, mas tomar um check raise a gente vai ficar numa situação muito complicada. A gente vai ter que dar call e foldar na grande maioria dos rivers. Então eu acho que o check behind é a jogada mais correta.
Felizmente eu dei o check. No river a gente acerta agora a sequência. Temos que tomar cuidado com a possibilidade do flush. Eu duvido muito que ele tenha flush no range dele, porque se ele tivesse flush draw e optou por jogar com Donkey Bet no flop, eu acho que ele ainda daria Donkey Bet, esperaria um novo lead no turn. Eu acho que o set gera bastante takedown. Eu acho que ele continuaria com essa ação. Então, a partir do momento que ele dá check nesse river, eu acho que eu tenho que betar por valor, tá? Como ele pode achar que a gente vai estar splitando esse pot a grande maioria das vezes, eu acredito que o valor, esse betar, tem que ser um valor muito alto, tá próximo de pot. Então eu faria aqui em torno de 400, 500 mesmo, ao betar esse river. Eu fiz 555, um pouco maior que o pot, o vilão me dá o call, ele mostra a Easy Duke, tá? Ele estava simplesmente blefando no flop, e eu acredito que se ele opta por blefar o flop, não tem por que ele não blefar o turn. Esse set é uma das melhores cartas possíveis para ele continuar blefando no turn. Então a jogada dele, no geral, foi muito ruim, tá? Eu acho até ok ele defender esse Ace 2 no small. Eu particularmente não faço. Mas a partir do momento que ele opta por doncar e blefar essa mão no flop, eu acho que ele tem que continuar no turn no river. Então eu acho que o pensamento dele foi muito bom no flop, mas errou muito aí no turn, principalmente no river. Esse call dele é um call bem marginal. Eu geralmente não comento jogadas dos vilões, mas nesse tipo de situação que a gente chegou ao showdown, eu acho importante. Só dar o check, né? Não tem por que fazer nada. E aqui eu prefiro abortar, tá? Eu não gosto de fazer nada, não. Provavelmente não conheço o range com que esse jogador dá check. Eu não sei com que mãos ele vai estar dando esse check no botão. Então eu acho mesmo que dá o check. Agora no river eu tenho que betar por valor, né? Todo mundo deu check. Eu acredito que eu tenho que betar mesmo porque eu posso tomar call de algum ace high. O rei 5 contra um raise e 2 callers. Com esses stacks efetivos eu gosto do call, porque eu vou jogar simplesmente para o nuts, tá? Diferentemente, se fosse em heads up eu foldaria minha mão. Aqui eu jogo mesmo para acertar uma mão muito forte. Se alguém betasse aqui, eu foldaria a minha broca burra aqui. Duque, eu acho que o call aqui é a jogada mais correta. Jogar mesmo por 7 value. Aqui eu optei por tribetar, uma jogada um pouco diferente, transformar o meu par de 2 em blefe, acho ok também, tá? Mas eu prefiro geralmente dar mesmo call. A jogadora entrando de limp aqui, eu acho que temos que isolar sempre, tá? Rei valete suited é uma mão que abriríamos se chegasse em gap. Com o jogador entrando limp, a gente tem que isolar para jogar um heads up em posição, tá? O sizing fazer um pouco maior. Se em gap eu faria 3x, aqui com esse limper eu vou fazer 4x, 5x às vezes. Tá um pouco menor 4x. Acertamos o top pair com um bom kicker, né? Essa é bet por valor. O turn acredito que não muda nada, né? A partir do momento que ele dá donkey bet, acredito que o call é a melhor maneira, a melhor maneira de jogar, a melhor jogada, tá? Porque a gente ainda não conhece o estilo de jogo do nosso adversário, tá no começo do jogo, é a segunda vez que a gente vê ele entrar de limp. Ele pode estar fazendo 5 ou 6, né? Ele pode querer dar uma donkey bet raise, e a gente vai ficar numa situação muito complexa. Então eu acho que o call aí é a jogada mais correta, tá? Optei pelo call e no river ele beta novamente. Acho que não tem nada a se fazer a não ser só dar o call mesmo. O jogador mostra vala 10, né? Completando a sequência no river. É bom a gente dar um note nele, né? Que ele deu limp com vala 10 off, jogou de uma maneira bem estranha. É um jogador que a gente vai tentar explorar ao máximo aí ao longo do torneio. A jogador em all-in é um call bem tranquilo, né? Não tem porquê foldarmos esse rei valete. Algumas mãos após eu pego um dama 10 off. Eu acho desnecessário jogar essa mão, tá? Eu acho que a gente está muito em early game, sim, tem stacks efetivos bons, mas eu acho que a jogabilidade de dama 10 off é um pouco ruim. Se fosse dama 10 suited, eu com certeza daria call contra esse raise do Oz Star. Aqui na situação como é off, eu acho que o fold é a jogada que da minha preferência. Se quiser fazer alguma coisa, eu acredito que a 3-bet fold, transformando essa bomba em blefe, seria
mais adequado do que o call, né? Então, na minha opinião, seria o fold primeiro, depois a tribet para foldar e por último viria o call, que eu não gosto muito. Vejo muitos jogadores darem esse call pelo fato de estarem em posição e stacks efetivos maiores, mas eu particularmente não gosto. Optei por betar, né? É óbvio que aqui eu estou tribetando por blefe, né? Eu acho que o meu sizing foi muito baixo, tá? Acredito que eu teria que fazer algo entre 3x e 3,5x pela existência de um limper e pelo fato dos stacks estarem bem grandes. Então, para eu gerar realmente takedown nessa mão, acredito que o meu sizing da tribet tem que ser um size maior. Um bom board para mim, né? Eu acerto uma over com a broca, né? Obviamente que eu tenho que ser betar uma vez que eu não tenho valor de showdown. O sizing eu também não gosto, tá? Exatamente pela questão dos stacks. Os stacks são muito grandes, acho que temos que trabalhar com sizes maiores. Eu teria feito um pouco maior, em torno de 400 e pouco. A partir do momento que eu tomo check raise, nesse bordo seco, esse Ozzy estar sendo um reg, é bem provável que ele esteja fazendo isso com valor. Tá? Ele pode sim querer fazer isso com um valete forte, um Ice valete, por exemplo, que eu acho mais difícil. Mas o provável range dele é 8-8, 5-5 vala-vala, vala-8 ou um 10-9 suited. Tá? Eu não acho que tenha muito sentido em forbetarmos aqui agora, exatamente pelo fato da grande maior parte do range dele ser valor, tá? Acredito que bem raramente ele vai ter um ou outro blefe nesse board. Mas como nós ainda temos valor contra nós ainda temos um draw forte contra esse range, e caso acertarmos a nossa broca e se ele tiver realmente esse range forte, a gente vai extrair todo o stack dele, eu acredito que o call é a jogada mais correta, tá? Então a minha jogada seria dar o call nesse check raise, se acertarmos a broca no turn, jogar nossa mão por valor, e se não acertarmos nada, foldar o turn mesmo. Eu aqui optei por blefar mesmo, acreditando que ele podia ter um range grande de blefe, minha mão não tinha valor nenhum de showdown, era um draw fraco, né? Eu devo ter optado por forbetar como blefe, que como particularmente não gosto. Ele dá outra, a ideia aqui seria foldar, mas pelo sizing que ele fez, com a broca a gente tem que dar o call. Se ele fizesse maior, obviamente que seria um fold, mas pelo size muito pequeno, a gente não pode foldar só com a nossa broca, tá? As odds são muito boas, a equidade que a gente precisa é de 11% apenas, e só contando que temos outs para broca, precisaríamos aí de 16% de equidade para um call lucrativo, e a gente não pode foldar perante esse size. Dou call, não acerto nada no turn, e aqui é easy fold mesmo. Como disse, eu prefiro só dar o call no flop, e se ele tivesse betado esse turn eu teria foldado, salvado um número bem grande de fichas que vão ser muito importantes nesse torneio, tá? Ice valete off contra um regular brasileiro Bauruzito dando open raise. O call acho bem tranquilo. Eu não gosto muito da tribet, mas eu acho bem ok também, tá? Eu prefiro call. Acertando o nosso par, um call bem tranquilo no flop. Ele betando de novo no turn, ainda temos um call por valor. E no river, ele dispara um bet com um size maior, a gente tem que prestar atenção. Ele fez meio pot flop, meio pot turn. Pela dinâmica ser 6max, eu acredito que ele ainda vai betar por valor um rei valete, um dama vala. Acredito que ele ainda pode ter draws possíveis, tá? Miss draws, algo que ele tivesse, por exemplo, um Ice 10 de espadas, que ele se betou no turn, a partir do momento que abriu o flush draw no turn, ele decidiu dar outra, ele pode tentar disparar um blefe no river. Eu acho que é muito difícil foldar. O shove eu não vejo muito sentido, tá? Porque ele vai foldar todos os blefes, e das mãos que ele vai pagar piores nenhuma. Acredito que a partir do momento que a gente chove, ele ainda vai foldar um rei valete, ainda vai foldar um dama valete, um valete 10, que ele esteja blefando por valor, betando por valor. Acredito que o call aqui é a jogada bem correta. A gente dá o call, ele mostra rei, infelizmente um cooler. Apesar da gente ter caído bastante o nosso stack, é bom notar que ainda temos mais de 30 blinds, tá? Então não precisa preocupar. Esses torneios deep stack, eu vejo muito jogador que a partir do momento que perde metade do stack começa a ficar muito spill querendo recuperar. Não precisa se afobar, né? O stack ainda é muito grande, temos 30 blinds, não tem nem existência do ante ainda. A gente pode jogar de uma maneira bem sólida, bem tranquila.